Fala galera, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Thiago Oliveira, eu sou formado em Psicologia, atualmente mestrando em Psicologia da Saúde pelo Centro Universitário de Brasília, e hoje eu fui convidado para falar um pouco com vocês sobre questões que envolvem a quarentena, o isolamento, a pandemia e o quanto que isso está afetando a nossa saúde mental. E aí, a proposta do vídeo hoje é dar algumas dicas, conversar um pouco sobre o assunto, na intenção de ajudar todo mundo a amenizar esse estresse, essa ansiedade, essa angústia, esse sentimento ruim que pode estar nos atingindo e também diminuindo a nossa saúde mental. Então, bora comigo? O primeiro ponto que eu gostaria de tocar com vocês é que essa situação toda envolvendo o coronavírus, o Covid-19, é uma situação de escala global. Todo mundo no planeta está sendo afetado por isso de alguma forma. Seja na sua casa, seja na sua rua ou do outro lado do planeta. É indiferente. Todo mundo teve um pouco da sua dinâmica de vida alterada por conta disso. Eu aposto que ninguém gostou. Eu não gostei. Pessoas tinham viagens planejadas, tinham relações, planejadas por aí, e todos esses planejamentos foram por água abaixo e isso fugiu do nosso controle. E querendo ou não, isso é algo que nos estressa, algo que nos tira do eixo. E como é que as pessoas reagem a isso? Como é que as pessoas são afetadas por isso? O ponto aqui não é só você, não é só eu, não é só dentro da minha casa. Isso está acontecendo no mundo inteiro. E aí, esse caos que assolou o mundo, ele tem um fator que é interessante. Porque apesar de ser uma experiência que pode se dizer que é compartilhada, cada um reage de uma maneira. Eu tenho a minha maneira de lidar com isso, você tem a sua e as pessoas do outro lado do planeta também têm. Mas como é que cada uma dessas pessoas reage a isso tudo? Como é que a gente pode saber? Na verdade, não pode, porque a gente não tem instrumentos que captam tudo isso. E é aí que está o pulo do gato. A relação disso tudo que eu falei com o que vamos trabalhar de mais efetivo no vídeo é que algumas das coisas que vamos comentar, algumas das dicas que vamos dar aqui, elas podem ser já conhecidas por vocês, pode não ser nenhuma novidade, só que isso pode ser uma novidade para alguém. Já parou para pensar naqueles momentos em que a gente está conversando com alguém e fala assim: caraca, eu nunca parei para pensar dessa forma, eu nunca tinha visto as coisas desse jeito. Pois é, alguma coisa aqui pode ser aproveitada pelas pessoas para melhorar essa situação. Mas um ponto que é muito interessante de se comentar é que, apesar de ser uma experiência compartilhada, apesar de ser uma situação que está em escala global, cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua forma de lidar com isso, cada um tem os seus processos diante dessa situação toda. Como você reage diante a isso? Como eu reajo diante a isso? É diferente. Por quê? Nascemos em ambientes diferentes, temos histórias diferentes e, consequentemente, perspectivas diferentes. Logo, tudo isso caminha numa maneira singular de reagir e de encarar tudo isso que acontece. E aí, a relação desse tópico de processos individuais com um vídeo o que eu vou passar aqui não é uma receita de bolo, não é algo que eu vou falar e vai se aplicar para a vida de todo mundo. Eu posso falar algo que você já sabia, eu posso comentar alguma dica que você já aplica na sua vida. Só que algumas pessoas podem encarar isso como uma novidade. Não tem aquelas conversas que a gente tem com alguém e em algum momento a gente para e fala assim: caraca, eu nunca tinha parado para pensar dessa forma. Pois é, o intuito aqui é abrir um espaço para comentar sobre o assunto e comentar coisas que podem ajudar. Se já te ajuda, sensacional, bacana. Mas se você tiver com quem compartilhar esse vídeo e sabe que isso vai ajudar, cara, não hesite, mande para essa pessoa. Uma coisa que eu acho muito válida da gente comentar antes de entrar nos tópicos de dicas e etc, é que tem certas coisas na vida que fogem do nosso controle. Eu acho uma falácia muito grande aquela perspectiva que é um pouco coaching, de que nós somos os únicos responsáveis pelo nosso futuro, por tudo que nos acontece. Não necessariamente, né? É a gente quem decide se o país fecha ou não, se a empresa fecha ou não. Tem certas coisas, né? E
que esse contexto todo ele serviu para dar na nossa cara a respeito disso, que fogem do nosso controle. E aí como é que a gente lida com coisas que estão fora do nosso controle? Às vezes bate um certo desespero, mas aí o ponto crucial disso tudo é que, cara, não nade contra o rio. A gente não tem força para nadar contra a correnteza de um rio. O que a gente pode fazer, e isso é uma analogia com essa situação que todo mundo está vivenciando, é se adaptar. O que a gente pode fazer para sobreviver, o que a gente pode fazer para viver, que são duas coisas, apesar de similares, um pouco diferentes. A gente se adapta, não é mesmo? Tô dentro do rio, o que eu posso fazer? Eu posso construir um bote, eu posso nadar no braço mesmo, se você tiver força, e cada um tem a sua maneira de lidar, mas nadar contra o rio é algo que tem a tendência de desgastar muito as nossas energias e ter pouca efetividade sobre as nossas vidas. Essa é uma dica que eu queria que vocês refletissem um pouco e levassem para a vida. Ok, já que a gente não pode nadar contra o rio, o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer para amenizar um pouco essa loucura toda que está acontecendo? E também tentar dar uma preservada na nossa saúde mental. Acredito que um dos primeiros pontos é entender, tentar compreender essa situação atual. Estamos sendo fortemente afetados por uma doença que está assolando o mundo inteiro, e algumas medidas foram tomadas na intenção de lidar melhor com ela, diminuir o número de contágio e a nossa chance de sobrevivência. Então assim, o país não adotou um isolamento social, uma quarentena, fechou um monte de lugares porque queria fechar, né? Foi medidas que seriam necessárias. Então assim, a gente não está convivendo mais da mesma forma, a gente não está mais trabalhando da mesma forma, mas querendo ou não, isso é um meio coletivo da gente enfrentar essa situação, beleza? Manter um pouco disso em mente, acho que pode servir para ajudar a gente a passar por essa situação. Estou fazendo a minha parte, para quem está fazendo a sua parte. E um outro ponto é a rede de informações que a gente tem. Hoje em dia, com o advento da modernidade de passar informações via WhatsApp e todas as redes sociais possíveis, a gente é bombardeado por informações. Só que algumas dessas informações são o que a gente comumente chama, né, de fake news. Não tem uma base, uma fonte confiável, e às vezes é passada essas informações para assustar as pessoas. Então assim, tome cuidado com o que você lê e tome cuidado com o que você compartilha. Verifique essas fontes para você não passar uma informação que possa servir de gatilho, seja para outras pessoas, ou se apropriar disso de maneira a ficar um pouco mal, né? Porque tem pessoas que se afetam com determinadas notícias. Tudo bem? Este ponto que eu vou tocar agora é um ponto que eu particularmente fui muito afetado por ele, né? E não é uma realidade exclusiva minha, né? Mas muitas pessoas por aí também, que é a questão da produtividade. Como é que a gente pode cobrar produtividade em plena quarentena, tipo? Chega a ser um pouco covarde. Só que a gente faz isso. A gente faz isso principalmente com a gente mesmo. E assim, são tempos diferentes, é uma dinâmica diferente. Eu tô isolado dentro de casa, eu tô restrito. Eu costumo render muito mais os meus estudos, por exemplo, quando eu vou para a faculdade. Porque eu não tenho uma cama do meu lado assim, e aí eu tenho muita coisa ali à disposição que me impulsiona a estudar. No trabalho é a mesma coisa, né? E dentro de casa é meio complicado, né? Porque vez ou outra a gente vai ali assaltar a geladeira, vez ou outra a gente olha pra cama assim e fala, nossa senhora, você e eu assim, ó, bate uma química tão forte. E aí o desejo é mais de descansar do que trabalhar, porque o ambiente de casa é um ambiente de descanso, não é um ambiente de trabalho. E a gente, inconscientemente ou não, tende a encará-lo dessa forma. Então assim, se você está se cobrando com produtividade, tente entender que a dinâmica agora é outra. A gente precisa se adaptar. E aí, dar uma amenizada nesse aspecto é normal, faz parte do processo. Só que, se você ainda assim quer ter alguma forma de produtividade ao longo do seu dia, quer estabelecer uma rotina e tudo mais, porque tem uma diferença de você tentar fazer algo e não conseguir fazer algo totalmente daquele jeito, né? Aqui é a sua meta, você cumpre isso aqui ao longo do seu dia, mas você não consegue fazer nada e quer produzir. A gente tem algumas formas de fazer isso, né?
Acho que uma dica simples e que qualquer um pode fazer é listas. Cara, escreva as coisas que você precisa fazer ao longo do seu dia e deixe no seu campo de visão. Por quê? Vez ou outra você vai passar por aquilo, você pode esquecer do que você deveria fazer, mas vai bater o olho naquilo e falar: caramba, eu tinha que fazer isso. Pô, ainda bem que eu lembrei, vou lá fazer antes que o dia acabe. E você pode realizar. Ou às vezes você pode ver, falar: não, daqui a pouco eu faço, e vai fazer outras coisas, mas voltar e ainda cumprir a tarefa. O interessante da lista não é o poder que a lista tem em si, mas é o fato dela fazer a sua memória trazer algumas coisas mais pro nível da consciência. E aí a gente, tendo contato com aquilo direto, se sente mais predisposto a fazer aquilo. Beleza? Esse ponto que eu vou comentar aqui agora, eu considero um dos mais importantes assim, em impacto na nossa saúde mental, que são as redes de apoio. O que são as redes de apoio? São, de uma maneira assim mais metafórica, são a nossa base de sustentação. Nós somos seres sociais, não nascemos para viver sozinhos. E aí as pessoas que convivem ao nosso redor, elas de uma forma direta ou indireta, elas acabam servindo de base para a gente. Existe uma série de estudos que encontram uma relação muito positiva na forma como algumas pessoas enfrentam adversidades na vida por conta dessas redes de apoio. E quanto mais forte for, não é nem maior, quanto mais forte for as redes de apoio que você tem, maiores são as suas chances de passar por adversidades de uma maneira menos destrutiva, psicologicamente falando. A gente tem mais recursos, a gente tem mais chances, a gente consegue passar por isso de uma maneira melhor, por assim dizer. E aí, esses estudos indicam essa relação positiva entre redes de apoio e capacidade de lidar com adversidades em vários campos possíveis. Com doenças psicológicas, com doenças orgânicas, com desastres e etc. Muitas outras coisas. Então, assim, a gente está vivenciando uma dinâmica de vida um pouco diferente. Só que não deixe de acionar as redes de apoio que você tem à disposição. A gente tem rede social para se comunicar com todo mundo. Todo mundo tem uma rede social. De WhatsApp a Instagram, a Twitter, a muitas outras coisas. A gente pode utilizar todos esses meios para acionar essas redes. E essas redes são o quê? Família, amigos, pode ser amigos de jogos online, pode ser grupos de estudo, pode ser um monte de pessoas mundo afora. Mas o intuito dessas redes é para não te deixar sozinho, não te deixar desamparado. Porque pensa comigo, você está andando de bicicleta na rua e aí você sem querer bate em alguma coisa e cai. A gente por si mesmo, a gente vai ter o nosso tempo de reação para levantar, né? Mas se a gente tiver alguma pessoa andando junto com a gente, ela vai parar e dar apoio, né? E aí se você tiver em um ambiente muito movimentado por carros e etc, e você ficar atordoado, ela pode te salvar de um possível atropelamento. É um exemplo muito simples, né, para não dizer tosco, mas é uma forma da gente fazer essa analogia, de que às vezes a gente cai e a gente ter pessoas ao nosso lado para nos ajudar, as nossas chances de melhora, né, de levantar são muito maiores. Uma coisa engraçada que eu acho é que se você parar para analisar a maioria dos filmes que existem por aí, eles sempre trabalham com um aspecto muito motivacional a respeito das pessoas que apoiam os protagonistas, os super-heróis da vida e etc. E aí com a gente funciona da mesma forma, saca? Então assim, as redes de apoio que você tem à sua disposição, mantenha todas, fortaleça as que estão distantes, mas acione elas sempre que possível, porque isso faz um diferencial muito grande pra gente. Esse ponto que eu vou falar aqui agora, eu acho que ele tem um potencial muito interessante no sentido de fortalecimento ou de descoberta, né? Que são as atividades prazerosas que a gente pode fazer ao longo do nosso dia para nós mesmos. Mas como assim? Eu tenho uma pergunta para fazer para você que está assistindo este vídeo. Qual foi a última vez que você fez algo para você mesmo? De você para você mesmo. Não foi algo que você fez porque alguém te cobrou, seu chefe, sua mãe, sua namorada, seu amigo.
algo que você genuinamente, por livre e espontânea vontade, falou: eu vou fazer isso aqui, eu quero fazer isso aqui. Qual foi a última vez? Foi agora, mais cedo. Porque eu gosto muito de fazer atividade física. E a atividade física é uma coisa legal da gente fazer, porque ela exercita o nosso corpo, só que ela trabalha também a nossa mente. E aí ela é uma alternativa, né? Mas existem muitas outras. Você pode aprender receitas novas. Você pode ler um livro que você gosta, ou reler um livro que você gosta. Você pode descobrir um talento novo. Você pode fazer atividade física e aí entram várias que você pode praticar. Algumas que são boas para relaxamento, tipo yoga, meditação. Algumas que são boas para fortalecimento do corpo, né, que são exercícios propriamente aeróbicos, etc. Você quer aprender uma luta, você pode fazer também. Tem 1 milhão de tutoriais no YouTube que você pode construir e aprender o que você quiser. Pode aprender receitas novas. Minha mãe, particularmente aqui dentro de casa, ela ganha os finais de semana dela fazendo coisas pra gente comer. Eu acho super sensacional. Nunca vi coisa mais maravilhosa. Afeta o bem-estar dela e afeta o meu. Eu gosto de fazer atividade física e de ler. E você? O que você gosta de fazer e o que você acha que seria interessante que você poderia fazer ou continuar fazendo, né? Porque tem algumas pessoas que já podem fazer todas essas coisas que são boas para o seu bem-estar. E um último aspecto dessas dicas, que ele é o último, mas não menos importante, é a questão de cuidar de si. Por quê que eu estou falando disso? Pode parecer simples, porque é simples, mas nesse lance de ficar só em casa, a gente tem uma tendência de relaxar um pouco a respeito de alguns cuidados. Cuidados com sono, cuidados com higiene, cuidados com alimentação. E todos esses aspectos têm um impacto no nosso corpo. E o nosso corpo, ele está conectado com a nossa mente, né? Não são coisas separadas. Mas o que você tem feito para cuidar de você mesmo? Para cuidar do corpo, como é que a gente pode fazer? A gente pode se alimentar bem, a gente pode praticar educação física, a gente pode fazer algo para relaxar, né? E etc. E da sua mente, o que você tem feito, né? Para relaxar um pouco, para distanciar um pouco fatores estressores e para se manter mais conectado consigo mesmo. Porque eu acho que esse aspecto de se conectar consigo mesmo é muito relevante, porque se a gente parar para pensar com um pouco de carinho, às vezes a gente se sente só, mas a gente nunca tá só, porque a gente pode contar com a gente mesmo. Pode soar meio maluco para algumas pessoas ou um pouco clichê, só que tem muitas pessoas que têm uma dificuldade de ficarem sozinhas e elas acabam se bombardeando de coisas para fazer que não são coisas dela. Tem gente que faz algo que não faz para ela, faz para se manter perto de uma outra pessoa, porque ela pode ter uma certa dificuldade de se manter perto dela mesma. E aí assim, eu não vou estender muito esse assunto de conexão consigo mesmo, porque senão isso aqui vai levar mais uns 10 minutos. Mas para pensar só um pouquinho e me diga, quando você está sozinho, quando você está sem nada para fazer, deitado na sua cama, no sofá da sua sala, sem mexer no telefone, como você se sente com você mesmo? Eu acho que esse é um ponto que pode abrir muitas portas resolutivas assim nas nossas vidas, entende? Aí fica aí essa pequena dica memorável aí, ó, pra nós. E pra fechar esse excelentíssimo vídeo que eu tive um prazer enorme de fazer, eu vou deixar pra vocês algumas recomendações profissionais aqui embaixo, nos comentários. Por quê? Às vezes as pessoas podem tentar adotar estratégias por elas mesmas e mesmo assim elas não conseguirem lidar com as suas demandas, não amenizarem aquilo que elas estão sentindo diante da situação. Pode ser essa situação ou pode ser qualquer outra, né? Porque não é só a pandemia que está afetando a gente, né? A gente tem uma bagagem, né? 2019 para trás aí, ó, nossa vida não tinha parado. Então, se tiverem coisas que vocês ainda estão tendo que lidar, fora o coronavírus, que se somou, né, para dar mais pressão na gente, e mesmo assim você não consegue lidar, cara, procure um profissional.
A gente da psicologia, a gente tem uma rixa muito grande com os amigos, porque fala, não vou gastar meu dinheiro com terapeuta, não vou correr atrás de um terapeuta, porque eu posso conversar com a minha mãe, eu posso conversar com o meu amigo. Só que são coisas um pouco diferentes. A pegada é diferente, a qualificação é diferente. Então, assim, os amigos podem servir como a nossa rede de apoio. Só que uma ajuda especializada, ela tem um diferencial muito grande para a nossa evolução, para o nosso processo. Então, se você está tendo alguma dificuldade de lidar com determinadas demandas, procure um terapeuta, não deixe isso para a última hora, porque a gente tem essa tendência de postergar um pouco as coisas e apagar incêndios depois, ao invés de prevenir. Então, na dúvida, previna-se, procure um profissional. E isso vale para todas as áreas possíveis, não só a psicológica. Pode ser para medicina, pode ser para questões alimentícias. Você não ia contratar uma pessoa que não tem uma qualificação para construir uma casa para você. Com esses cuidados, que são as edificações da nossa vida, corpo e mente, funcionam da mesma maneira. Então, fica aí os contatos abaixo. Procure, se você se sentir confortável. Fala que foi indicação minha. Tenta lá manejar um pouco os valores, ver se algum dos convênios que essas pessoas atende o seu. E é isso aí. Muito obrigado pela participação de vocês. Comente aí o que vocês estão fazendo para lidar um pouco com essa pandemia, o que vocês acharam do vídeo. E até a próxima. Um beijo no coração e bye bye.